se dio se dio una especie de feeling, ¿no es cierto? Sobre todo por la actividad paralela que estamos realizando. Marcos Alberto es director académico de un instituto que se llama Encontro del ACP en Brasil. ¿Estás en Río, no, Marcos? ¿Estás en Río? No. ¿Dónde estás? En São Paulo. En São Paulo. Ok, ok. Y nosotros también, casualidad, yo también me titulo director académico y charlando nos dimos cuenta que estamos haciendo prácticamente lo mismo con charlas periódicas dirigidas al mismo tipo de audiencia. Y bueno, va a ser interesante ver cómo en la similitud descubramos las diferencias, ¿no? Geográficas y las mentalidades. Esa es la idea, ¿no? Voy a nombrar el nombre completo, Marcos Alberto. Marcos Alberto da Silva Pinto es psicólogo, ¿sí? Es psicólogo y, como ya dije, director académico de este instituto que acabo de nombrar, Encontro ACP. Bueno, adelante, Marcos. Tienes la ayuda de Muriel Rodríguez, que yo la veo en un rinconcito de pantalla, que se ofreció también generosamente a oficiar de traductora en caso de que sea necesario. Y bueno, gracias, Muriel. No, por favor, a ustedes. Un placer. Buenas noches. Gracias, Mutu. Buenas noches. Buenas noches. Pode começar, Marcos. Buenas noches, né? Eu vou falar em português, né? Eu vou falar pausadamente para a Muriel poder ajudar a traduzir. Por exemplo, agora, né, Muriel? Sí, bueno, que buenas noches, eso lo dijo en español. Va a ir hablando, por supuesto, en portugués, pausadamente, para que me dé tiempo a mí de ir traduciendo. Todo brasileiro acha que sabe falar castelhano, né? O Fernando está aqui, o Fernando do Rio de Janeiro, né, Fernando? Mas na verdade, eu estava dizendo aqui para o pessoal antes que a gente sabe falar, as palavras são iguais, tem muitas, né? Mas as outras, então eu não vou me arriscar, eu vou falar em português e a Muriel vai me ajudar, né? Sí, dice que el español con el portugués tiene muchas similitudes en muchas palabras, pero que bueno, no se va a arriesgar y va a hablar bien en portugués para no decir alguna que no sea. Sim. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite do Colégio ACAD, né, que é assim que fala, ao convite da Maria, do Sérgio, agradecer a Muriel pelo tempo aqui para traduzir. E quero... Bom parar, né, Muriel? Tudo bem. Está agradeciendo, ¿no?, el espacio, ser invitado por Sergio, por Colegio ACAD, ¿no?, María, y bueno, me está también agradeciendo por prestarme para traducir. Bom, o meu nome já foi dito, é Marcos, né? Eu faço parte, eu sou criador, responsável de uma instituição aqui em São Paulo, Encontro ACP. Eu sou psicólogo já faz 32 anos. Eu tenho 55 anos, né? E eu sou um estudioso do enfoque, da abordagem centrada na pessoa. Bueno, ya lo conocen, se llama Marcos, es de San Pablo, como bien dijo también Sergio, él es director académico de un instituto en Brasil, que trabajan desde el enfoque, él es psicólogo, tiene 55 años, y hace 32 hoy. 32 años, Hace 32 años que bueno, es psicólogo y trabaja desde el enfoque para nosotros centrado en la persona, que para ellos es abordaje, ¿no?, como abordaje centrado en la persona. Eu tive o primeiro contato com no Brasil a gente fala ACP, abordagem centrada na pessoa. Eu tive o primeiro contato com a ACP no meu primeiro ano de faculdade, em 85, no meu primeiro ano, e foi através de um professor da Gestalt, que nem era da abordagem, ele tinha um estilo de aula. Me corta, tá, Muriel, se eu falar muita coisa, tá? Não, mas pode falar.
O professor ele tinha um jeito de oferecer a aula que hoje eu entendo que se assemelha muito ao ensino centrado no estudante. Su primer contacto con el enfoque, que para ellos es ACP, no es SP, ¿no? Que la A es de abordaje, como decía antes, fue en su primer año de facultad, en el año 85, por un profesor que en realidad es gestáltico, pero que en su manera de dar clases, ¿no? Se podía reconocer que tenía un enfoque centrado en la persona o en el alumno. E foi aí que eu me interessei por aquela maneira que ele oferecia a aula. Eu me interessei, um dia eu conversei com ele, perguntei o que estava acontecendo ali, né? E aí ele falou, ó, se você quiser entender, tem um livro de um norte-americano chamado Carl Rogers, um livro chamado Liberdade para Aprender. E aí eu li, então, a primeira coisa que eu li da abordagem foi o Liberdade para Aprender, do Carl Rogers. Eu li no início de 85, e daquele dia, não, daquele período até hoje, eu acho que não teve um dia da minha vida que eu não tenha falado, pensado, estudado, feito qualquer coisa que não tivesse relação com a ACP. Então, a ACP ela faz parte da minha vida de um modo muito intenso desde 85. Ok. Bueno, este profesor, él generaba mucha curiosidad, esta manera, ¿no? Que tenía este docente de dar las clases, entonces le preguntó de qué se trataba y le dijo que si quería entrar como más de lleno, ¿no? En este tipo de abordaje, le recomendó el libro de este norteamericano llamado Carl Rogers, que por ahí para muchos es conocido, y le recomendó el libro Libertad para Aprender. Ese fue su primer contacto, y que desde ese día hasta hoy el enfoque, ¿no? Forma parte de su cotidiano, ¿no? Desde estudiarlo, desde vivirlo, desde enseñarlo, desde trabajarlo, ¿no? Desde su trabajo también. Então faz parte do meu cotidiano, e isso me deixa feliz em estar aqui. Eu estou um pouco nervoso porque é uma situação diferente para mim, né? Eu estava dizendo... Eu também estou. Estamos, né? Porque é uma novidade falar com uma tradutora, eu nunca havia falado assim antes. É algo que eu faço com certo... habitualmente eu faço, mas está um pouco diferente, né? Estamos los dos nerviosos, ¿no? Porque es para los dos una experiencia nueva, pero... Va a ser bueno. Vamos em frente. Eu acho que, antes de mais nada, eu quero falar para todos e para todas aqui que o meu desejo hoje aqui é que seja bom para vocês a minha vinda aqui. Então, eu gosto de falar da abordagem centrada na pessoa. Então, se vocês me deixarem, eu vou falar até às 9 horas da noite, o tempo todo. Mas, mais do que estar aqui para eu me sentir bem em estar falando, eu quero estar aqui para ir na direção do desejo, da necessidade de vocês. Eu quero que seja bom para vocês. ¿Quer traduzir, Muriel? Sí. La idea o su objetivo acá es que su presencia pueda ser algo beneficioso para ustedes, ¿sí? Está un poco a servicio de lo que ustedes necesiten, que puede hablar hasta las 9 de la noche sin parar desde el enfoque, pero que tiene ganas de poder de responder preguntas, ¿no? De que intervengan, de que se animen a hacerle preguntas, para que, bueno, también se dé un diálogo, ¿no? Então é isso, se vocês tiverem interesse de perguntar, de me interromper, se quiserem mudar o rumo da conversa, se quiserem discordar, eu fico feliz. Quer dizer, de todo jeito eu vou gostar, né? O que eu quero mesmo é que vale a pena para vocês estarem aqui hoje comigo. Então é nesse sentido que eu quero deixar muito claro, né, para vocês. Bien. Si quieren interrumpir, si quieren cambiar el sentido de la conversación, si quieren incluso contradecirlo con algo y que se arme un debate, la idea es que valga la pena para ustedes, ¿no? La presencia de él, y que pueda ser, como decía antes, algo beneficioso, ¿no? Sim. Acho que eu quero começar. O que eu combinei hoje aqui, né, com a Maria, com o Sérgio, é que eu vou apresentar um pouco a abordagem centrada na pessoa, a minha visão da abordagem centrada na pessoa, vou falar um pouco
da visão de gente, da visão de desenvolvimento humano da abordagem, e falar um pouco das nossas atitudes, das atitudes que a gente entende serem facilitadoras. E, a partir disso, eu abro aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Bueno, va primeramente a presentar, ¿no?, el enfoque, a contar cómo, la visión de persona que tiene, ¿no?, y cómo es para ellos el desarrollo del ser humano, y también de las actitudes que son necesarias, ¿no?, y que después la idea de eso es que podamos compartir, ¿no?, entre todos y que ahí se arme la conversación conjunta. Bom, eu quero começar pelo título dessa charla, né, dessa conversa, né? Eu conversei com a Maria e a gente combinou do título, então, ser abordagem centrada na pessoa, um jeito de ser, uma forma, né, de ser. Uhum. E quando eu pensei nesse título, né, um jeito de ser, que até é um nome de um livro escrito pelo próprio Rogers no finalzinho da vida dele, eu acho que aí a gente já cai numa primeira questão da abordagem centrada na pessoa. Quer falar, Maria? Sí. Quiero empezar por el título, ¿no? Que el encuentro, esta charla se llama enfoque o abordaje, ¿no?, centrado en la persona, una manera, una forma de ser, y que es el título de un libro que escribió Rogers, ¿no? Y bueno, que eso ya nos para, ¿no?, frente a esta charla de una manera. Eu acho que porque eu tenho um pouco de medo, né? Porque é muito comum a gente ouvir, eu não sei aí vocês, mas aqui no Brasil, né, a gente fala muito assim, a abordagem centrada na pessoa é um jeito de ser. E eu acho que é mesmo. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que muitas vezes a gente falar que a abordagem é um jeito de ser traz muita confusão para quem não está acostumado com a abordagem centrada, para quem ainda não compreendeu a abordagem centrada. Uh-huh. El enfoque centrado en la persona, ¿no? Él está de acuerdo con que a veces se lo reconoce como una manera de ser, una forma de ser, a veces nosotros decimos de ser y de estar en este mundo, y que está de acuerdo, pero que para quien no está como en conocimiento de este enfoque puede traer como mucha confusión, ¿no? De qué se trata. Por quê, né? Eu aqui no Encontro ACP, a gente oferece alguns cursos, né, de formação para as pessoas. E é muito comum o pessoal falar assim para a gente aqui, eu quero estudar, eu quero fazer o curso porque a abordagem é fácil. Porque na abordagem não tem uma técnica. Ou porque na abordagem é só ser do seu próprio jeito, né? É um jeito de ser. Uh-huh. Ellos ofrecen en su institución, ¿no?, cursos de formación sobre el enfoque centrado en la persona, y a veces las personas llegan con el objetivo de decir, bueno, lo estudio porque es fácil, porque no tiene técnicas, y porque puedo ser yo así como soy, y no pasa nada. Então, primeiro, né, eu acho que não é fácil estudar abordagem centrada na pessoa. Aliás, eu acho que é bem difícil. Justamente pelo motivo que o pessoal acha que é fácil, porque não tem uma técnica, e não tem mesmo uma técnica, né? Mas eu acho que isso faz com que a abordagem, embora pareça simples, ela seja algo muito complexo, muito complexa, né? Uh-huh. Para él no está de acuerdo con que sea algo fácil, todo lo contrario, es muy difícil, y justamente porque no tiene ninguna técnica en particular, ¿no? Y eso es lo que lo hace más complejo. Teve um dia eu me senti muito aliviado. Nessas rodas de conversa que a gente faz aqui no Encontro ACP, eu tenho um amigo aqui no Brasil que esse ano ele fez 100 anos de idade. É um brasileiro do Rio Grande do Sul, de Canoas, né? Ele mora em uma cidade chamada Canoas, chamado Irmão Henrique Justo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. Ele é um cara aqui no Brasil para abordagem, ele é bem conhecido. ¿Quer traduzir isso? Sí, una vez ellos, sí, en sus encuentros, ellos también tienen encuentros semanales o a veces mensuales, ¿no?, de este tipo, como los que da Colegia, y una vez un amigo de él, que es de Río Grande del Sur, en una ciudad Canoas. Canoas.
Canoas es el nombre de la ciudad. Não entendi o nome dele. Irmão Hermano Henrique Justo. Enrique Justo. Ele é um religioso da Igreja Católica. Ah, bueno, es un religioso de la Iglesia Católica que es como referente del enfoque. Sim. O irmão Justo, ele é um dos pioneiros da abordagem centrada na pessoa no Brasil e um dos pioneiros da psicologia brasileira. Ele foi uma das pessoas que batalhou para que a psicologia fosse legalizada como profesión no Brasil no início dos anos 60. Ok, bueno, fue pionero del enfoque, pero también de la psicología en Brasil, ¿no? Para que en los años 60 fuera legalizada como profesión, como actividad. Dia, então, eu convidei ele um dia para falar nessas rodas de conversa e eu senti um alívio tão grande, porque ele fez agora 100 anos. Ele estuda abordagem, ele estudou com o Carl Rogers, estudou na Europa com várias pessoas, e uma pessoa fez uma pergunta para ele, que eu não me recordo agora qual foi, e ele disse assim, olha, eu não sei responder, eu não tenho uma opinião formada, nunca tinha pensado nisso. E me deu um alívio tão grande, porque eu pensei, caramba, às vezes eu quero ter resposta para tudo, e uma pessoa que é uma referência no mundo, né? Uma pessoa que estudou, tem 100 anos, estudou, faz 70 anos que estuda abordagem, soube dizer, olha, isso eu não sei, né? E aí isso me deu um alívio de entender que eu também não preciso saber tudo, né? Bueno, este hermano Enrique Justo, este pionero, ¿no? y representante del enfoque, cumplió 100 años y estudió con Carl Rogers, estuvo estudiando también en Europa el enfoque, y se sintió muy aliviado Marcos porque una vez lo invitó para que él dé una charla y le habían hecho una pregunta a alguien de los participantes y él le dijo, no sé, no tengo todavía una opinión formada sobre eso, no lo sé, y él sintió alivio porque a veces él dice, ¿no? Tengo la necesidad o a veces pienso que tengo que tener respuesta para todo y él pudo decir, no sé, que él que estaba súper formado y que tenía como un recorrido con el enfoque de 70 años o más. Bom, voltando aqui para o jeito de ser da abordagem. Então, às vezes o pessoal fala assim, é só ser do seu próprio jeito. E aí eu quero deixar claro aqui que é verdade, na minha percepção, a abordagem centrada na pessoa é um jeito de ser. Mas não é simplesmente um jeito de ser. É um jeito de ser embasado em uma teoria. É a partir dessa teoria que o desafio pessoal de cada pessoa que se disponibiliza a estudar abordagem, o desafio é encontrar a sua maneira de ser a partir dessa teoria. Então, não é simplesmente cada um é do seu jeito e pronto, né? El enfoque para él es una manera de ser, es una forma de ser, y está de acuerdo con que cada uno sea como es, dentro de lo que él dice como ojo, pero dentro de una teoría, ¿no? Y que el desafío es que cada uno de nosotros pueda ser sí mismo o sí misma, pero dentro de esta teoría. Só mais um comentário para introduzir. Tem um outro brasileiro aqui chamado Eduardo Bandeira, que inclusive ele foi muito próximo ao Alberto Segreira, que o Sérgio conhece, né? E o Eduardo Bandeira, ele estudou com o Rogers também. E ele foi o principal responsável pela vinda do Carl Rogers ao Brasil. O Rogers veio 3 vezes ao Brasil, uma delas em 77, ele foi o responsável. ¿Quer traduzir para eu continuar, Muriel? Sí, Eduardo, que también es otro amigo del brasileño, que es amigo de Segreira, ¿no? Que estaban hablando con Sergio, hizo o fue una de las personas, ¿no? Que estuvo involucrada en que Carl Rogers fuera a Brasil en una de esas veces que fue 3 veces a Brasil, y en una de esas veces fue él quien se encargó, ¿no? De esta conexión. Uma vez eu estava conversando com o Eduardo Bandeira, e ele contou que ele assistiu um vídeo chamado Entrevista com Glória, que é uma pessoa chamada Glória, ela é atendida pelo Carl Rogers, pelo Piers da Gestalt
e pelo Albert Ellis, de uma abordagem chamada racional emotiva, né? Abordagem racional emotiva. E o Bandeira contou que ele assistiu sentado ao lado do Carl Rogers. E o Bandeira conta uma história, ele diz assim, quer traduzir, Muriel? Senão vai ficar muito comprido. Disculpen, pero también estoy como así escuchando todo lo que cuenta. Lo que dice es que este amigo de él, Eduardo, le contó que una vez había visto un video de una entrevista de Carl Rogers con Gloria, que era una paciente, y que estaba atendido por Rogers, pelo Peirce, da Gestalt, em horários diferentes, né? Bien. Por pelo Albert Peirce, que es de la Gestalt, y por Ellis, que es de la terapia racional emotiva, y que él vio ese video al lado de Rogers. E aí o Bandeiras falou assim para o Rogers, eu me identifico com o seu jeito de atender, com a abordagem, mas o meu estilo, o Bandeira disse, parece mais com o do Peirce, porque o Rogers era uma pessoa introvertida, e o Peirce era uma pessoa mais carismática, o Peirce fala alto, ele mexe as mãos, tal. E aí o Bandeira falou, eu me identifico com a abordagem, mas eu me pareço mais com o Peirce. E aí o Rogers falou assim para ele, Bandeira, vai ficar bom quando você encontrar o seu jeito, que não é nem o meu e nem o dele. O desafio é encontrar o seu jeito de ser. Cuando estaban viendo el video, lo que le dice Bandeira, que es Eduardo Bandeira, ¿no? Su amigo, le dice, Rogers, yo estoy de acuerdo con tu enfoque, con tu manera de trabajar, pero la verdad es que me identifico más con la gestualidad, porque Peirce movía los brazos, ¿no? Y por ahí hablaba un poco más alto. Yo me identifico un poco más con él, pero bueno, me gusta tu enfoque. Y Rogers le dijo que lo importante de eso en realidad era no importa con quién se identificaba, sino que él pudiera encontrar su propia manera de trabajar con el otro, ¿no? Sim. Enfim, então, a partir disso, talvez o nosso desafio para quem trabalha com abordagem seja cada um encontrar o seu jeito de ser a partir desse referencial. El desafío entonces es que cada uno pueda encontrar su propia manera de ser desde esta referencia, ¿no? Que es el enfoque. O que a gente vai conversar aqui hoje dá para falar em 10 minutos. Ao mesmo tempo, dá para a gente conversar a respeito disso a vida inteira e nunca se chegar a uma conclusão. Porque fala, pois. Sí, lo que les tengo para contar o para hablar del enfoque, puedo contarlo en 10 minutos, ¿no? Pero para hablar y conversar sobre esto podemos estar la vida entera. Porque o difícil, na minha opinião, da abordagem não é entender racionalmente como ela funciona. Ela é fácil, dá para falar em 10 minutos. Eu acho que o difícil da abordagem é você incorporar essa maneira esse jeito de ser, essa maneira de enxergar o mundo e de enxergar as relações humanas. Essa é a dificuldade para quem, na minha opinião, para quem estuda abordagem. Como decía, la teoría en sí misma no es difícil de entender, por eso podemos charlarla en 10 minutos, pero lo difícil, ¿no? Es poder incorporarlo y ver de qué manera podemos como influenciar en estos vínculos y en el mundo, ¿no? Desde nuestra manera de ser, incorporando el enfoque. Eu estou pensando aqui, Muriel, que eu não tenho 2 horas para falar, eu tenho 1 hora só, né? Porque eu falo um pouco, você fala um pouco, a gente divide o tempo. Né? É verdade. Estou tirando o protagonismo de você. Não, tá ótimo, tá ótimo. Não sei se o pessoal entendeu o que eu falei. Sim. Enfim. Tienen la mitad del tiempo porque yo le uso la otra mitad para traducir. Sim. Eu, por exemplo, eu disse aqui, eu estudo abordagem há 35, 36 anos e eu ainda estou tentando entender a abordagem centrada na pessoa. Né?
eu não sou capaz. O irmão Justo, lá de 70 anos, também está falando. Eu não sei, né? Isso eu não consegui entender ainda, né? Que eu acho que é o que mostra que a abordagem, embora pareça simples, seja tão complexa. Bueno, es un poco la línea que venía hablando, ¿no? Que el enfoque es simple, que lo estudia hace 32 años, pero sigue todavía profundizando y repensando el enfoque. Lo mismo le pasa al hermano Justo que nombraba antes, ¿no? De que él también toda la vida estudió el enfoque y sin embargo sigue como reflexionando sobre él. Eu falei que teoricamente é fácil entender a abordagem, porque a abordagem ela é embasada em uma visão de gente, de mundo, de desenvolvimento humano, e a partir dessa visão de gente, nós na CP entendemos que temos 3 atitudes que a gente compreende serem atitudes facilitadoras no processo de facilitação do desenvolvimento do outro. Uh-huh. La teoría es fácil, ¿sí? Pero hay una mirada, una visión de persona, de mundo, que tiene que ver principalmente con 3 actitudes que tenemos que tener, ¿no? Para poder desarrollarnos dentro del enfoque. Bom, a abordagem centrada, então, ela é embasada em uma visão de mundo que a gente chama de tendência atualizante ou tendência à atualização. La visión de mundo tiene que ver con un nombre, ¿no? Que le dan, que es la tendencia actualizante o de actualización. É uma tendência atualizante, é uma convicção que a gente tem, na minha percepção, de que todo ser vivo busca o melhor o tempo todo. Para él, que está convencido y es su percepción, la tendencia actualizante es una convicción de que todo ser vivo busca lo mejor para sí mismo. Vê, eu não falei, por enquanto, eu não falei de gente, eu falei de todo ser vivo. Sí, no habló de personas, sino de todos los seres vivos. Por exemplo, se eu pegar uma planta que precisa de luz para viver, e eu virar essa planta contra a luz, a planta, por ela mesma, ela vai se voltar a favor da luz. Por ejemplo, si él agarra una planta, ¿no? Que necesita de luz y la ponen en la oscuridad, la planta misma, por ella misma, se va a ir como sus raíces, su tronco, se va a ir inclinando hacia la luz. Ela não aprendeu com nenhuma outra planta, né? Quando ela era uma planta pequena, ela não teve uma aula disso para aprender a sobreviver. Ela sabe, né? No exemplo da planta, é através de um fenômeno chamado de fototropismo que ela faz isso lá por ela mesma. La planta en sí misma no tuvo ninguna clase de cómo aprender que necesitaba luz, sino que por ella misma ya sabía, ¿no? Que necesitaba eso por un efecto que se llama, no sé si en español es igual, acá pido que me ayuden, fototropismo, no sé si se dice fototropismo, igual. Sí, Osvaldo me dice que sí, gracias. Mas eu sei que tem esse nome. Enfim, Okay. Enfim, se a gente pegar isso aqui para a gente, para as pessoas, que é o que nos importa aqui, né, para mim significa assim, que toda pessoa, é uma certeza, uma convicção que eu tenho, que toda pessoa, o tempo todo, busca o melhor para si. Si esto mismo lo llevamos a las personas, él está convencido de que todas las personas, todo el tiempo, buscamos lo mejor para nosotros mismos. Eu tenho o hábito de falar muito da abordagem centrada por aí, e eu me lembro que quando eu vou falar em universidade, quando eu sou convidado, aqui no Brasil se fala pouco da abordagem centrada na pessoa. Uh-huh. Sí, perdón. Cuando él a veces le toca, generalmente habla bastante del enfoque, ¿no? Centrado en la persona, y que a veces le toca dar charlas en universidades, y que en Brasil igualmente se habla poco de este enfoque. Então, muitas vezes eu vou falar em faculdade de psicologia, e aí eu falo, eu digo assim, né? Eu tenho a certeza de que toda pessoa busca o melhor para si. Aí eu falo, vocês concordam?
E aí as pessoas não concordam. Cuando va a la facultad de psicología, ¿no? Lo primero que dice es, yo tengo la convicción de que todas las personas buscan todo el tiempo lo mejor para sí mismas. ¿Ustedes están de acuerdo? Y las personas, los alumnos diciendo, no, no, no. Aí eu brinco e eu digo assim, vamos fazer uma experiência então aqui. Quem não busca o melhor para si, levanta a mão. E todo mundo fica de mão abaixada. Todo mundo busca o melhor para si na sala, né? Y ahí entonces hace como un juego, una experiencia, un experimento ahí en clase y dice, levante la mano aquel que no busque lo mejor para sí. Y todo el mundo se queda con las manos abajo. Entonces, eso confirma de que está buscando lo mejor. E aí eu digo assim, então, peraí, eu brinco, né? Eu falo assim, então aqui a gente busca o melhor para a gente porque nós somos melhores do que as pessoas lá fora. Aí eu falo, um desafio, vai lá fora e pergunta para uma pessoa aleatória, para qualquer pessoa, você quer o melhor ou o pior para si? E ouça a resposta dela. Ahí él hace como un chiste, entonces, claro, ustedes quieren lo mejor para sí porque nosotros somos mejores que las personas de otros lugares. Entonces les hago el desafío de que salgan, de que busquen a cualquier persona aleatoria y le pregunten lo mismo. ¿Vos querés lo mejor o lo peor para vos? Y escuchen la respuesta. Até que um dia eu fui numa universidade no interior de São Paulo e eu fiz essa mesma pergunta, né? Eu falei, vocês concordam? Não concordaram. Aí eu disse, então, alguém aqui não busca... Vamos fazer uma experiência. Alguém aqui não busca o melhor para si, levanta a mão. Aí a primeira e única vez na vida uma pessoa levantou. Una vez fue a dar una charla también en una universidad en el interior de San Pablo, y fue la única vez que cuando hizo esta misma pregunta, un alumno levantó la mano. Enfim, fiquei meio sem, né? meio com medo, mas aí eu perguntei o nome dele, ele me disse o nome, aí eu perguntei se ele levantou a mão, ele confirmou, aí eu quis ouvi-lo, né? E falei, o que aconteceu? E aí ele disse assim, hoje eu busco o melhor para mim, mas antigamente eu não buscava. Ahí un poco él como que se quedó medio en shock, con miedo, ¿no? Entonces confirmó si había levantado la mano, el chico le dijo que sí, y le dijo, hoy yo busco lo mejor para mí, pero anteriormente no lo buscaba. Eu perguntei, você se importa em contar o que acontecia que antigamente você não buscava? E ele disse assim, eu me destruía nas drogas. Él le pidió si él no se incomodaba de poder contar qué era lo que hacía, ¿no? Que estaba buscando lo peor para él, ¿no? Y le dijo que se destruía con drogas. E aí eu perguntei assim para ele, e você se importa em contar o que aconteceu, que acontecia que você se destruía com as drogas? E ele disse, pois não, fala. Le preguntó también si no se incomodaba de preguntarle por qué no se estaba destruyendo con drogas. E aí ele respondeu, ele disse assim, é que eu estava tão perdido que eu achava que o melhor para mim era me destruir com as drogas. Y él respondió que se sentía tan perdido, estaba tan perdido, que lo mejor para él en ese momento era perderse con las drogas. Aí a própria sala de aula, a própria turma disse, então você buscava o melhor para si. É que você estava tão perdido que você achava que a melhor saída era usar drogas, né? Y ahí los propios compañeros todos dijeron, entonces buscabas lo mejor para vos, ¿no? En ese momento te sentías tan perdido que buscaste las drogas. Ou seja, quando eu falo aqui, quando a abordagem fala que é uma convicção de que todo mundo busca o melhor para si, eu não estou impondo aqui juízo de valores. Eu não estou dizendo que sob o olhar de se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio. O que eu estou dizendo é que, dentro do seu contexto, todas as pessoas buscam as melhores saídas naquelas que elas são capazes de enxergar como as melhores saídas. Lo que él dice es que
él no juzga, en el buscar lo mejor para uno mismo, él no juzga de si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo, sino de que cada uno en su propio contexto puede encontrar cuál es su mejor salida, ¿no?, en cada situación. Dentro do seu repertório. Dentro de su repertorio. Eu só sou capaz de enxergar a saída que eu enxergo, só sou capaz de escolher as saídas que eu enxergo, né? E que estão dentro do meu repertório. Uhum. Pode falar de novo? Eu só sou capaz de enxergar saídas que eu enxergo. Né? Só sou capaz de encontrar saídas que eu enxergo que fazem parte do meu repertório. Claro. Solamente puedo encontrar salidas que creo, ¿no?, que forman parte de mi repertorio, ¿no?, que me involucran. Tem um psiquiatra aqui numa cidade chamada Campinas, que é no interior de São Paulo, ele chama Oswaldo de Loreto. Ele já morreu, é um psiquiatra que ele não se diz da abordagem centrada, mas ele tem muita coisa, a meu ver, que se assemelha à abordagem. Quer falar isso? Senão você se perde. Esqueci do nome. Oswaldo de Loreto. Osvaldo de Loreto trabaja, ele é psicólogo também? Psiquiatra, médico psiquiatra. Es psiquiatra y trabaja desde un enfoque parecido, similar al del centro de la persona. Ele já é falecido. Ele tem um texto que eu gosto muito, chamado Em Defesa do Meu Direito de Ser Triste. Él ya falleció y tiene un texto que se llama En defensa del derecho de ser triste, de estar triste. De ser triste, é isso. E ele diz assim: a loucura é uma saída para quem não achou outra melhor. Y dice en ese texto que la locura es una salida para quien no encontró otra salida mejor. Ele está falando, sem saber, ele está falando de tendência atualizante. Él está hablando ahí sin saber de la tendencia actualizante. Onde a gente tem a convicção de que toda pessoa busca se movimentar na intenção de encontrar as melhores saídas naquelas que elas são capazes de enxergar para si. En esta convicción de que cada persona busca las mejores salidas, ¿no?, que puede encontrar para sí. Eu já mencionei aqui que o Rogers veio ao Brasil 3 vezes, e a primeira ele veio em 77, e ele deu uma entrevista a uma revista aqui do Brasil, e o título da entrevista é Por um Homem Melhor. En el 77 fue la primera vez que Rogers fue a Brasil y dio una entrevista a una revista brasileña, y el título era Por un Hombre Mejor. Isso. E nessa entrevista, ele fala mais ou menos o que eu estou dizendo, e a repórter fala assim para ele: e se você atender um ladrão, você não vai fazer nada para que ele deixe de ser ladrão? Y en esa entrevista, la entrevistadora, la reportera, no sé cómo se dice así, le pregunta, ¿no? Porque Rogers en esa entrevista estaba hablando lo que él está hablando, ¿no?, en la tendencia actualizante. Y le dice: pero ¿y si vos atendés un ladrón, no vas a hacer nada para que deje de ser ladrón? E aí o Rogers fala que não. E aí ela diz assim: então se você atender um ladrão, ele vai ser um ladrão bem resolvido? Y Rogers respondió: no. Entonces la entrevistadora le dijo: entonces va a ser un ladrón como bien resuelto. E aí o Rogers diz assim: é possível que ele se torne um ladrão bem resolvido, mas é improvável que, bem resolvido, ele continue sendo ladrão. De novo. O Rogers diz assim, é possível. Última, é possível? É possível, mas é improvável, é pouco provável que, bem resolvido, ele escolha ser ladrão. Claro, es posible que pueda ser un ladrón como bien resuelto, pero es poco probable de que sea un ladrón. Sí. Es que sí. De que siga siendo un ladrón. De que siga siendo un ladrón. Porque Gracias, Sergio. Sim,
Porque ele diz, porque a tendência é que quanto mais eu me perceba, mais eu me enxergue, mais eu me respeite, a tendência é que eu ganhe novas possibilidades de ter um olhar diferente para o mundo que eu faço parte. Porque la tendencia actualizante tiene que ver con que cuanto yo más me explore, más me busque, me encuentre, voy a poder encontrar como mejores salidas, ¿no? hacia... E me apresentar diferente no mundo, né? Me apresentar y presentarme distinto en el mundo. Sim. Então, é possível, mas é improvável. É nessa confiança na pessoa que a abordagem se embasa. Es en esa confianza en la persona que se basa el enfoque. E para mim é a única coisa que não tem, que é rígida na abordagem centrada na pessoa. Ou eu confio no potencial humano e aí eu posso estar a partir da abordagem centrada na pessoa, ou eu não confio no potencial humano e aí não dá para eu trabalhar com a abordagem centrada na pessoa. Ahí es como la única cosa que se exige, ¿no? Que exige el enfoque, que es o confío en el potencial de la persona y puedo trabajar desde el enfoque, o no confío, entonces no voy a poder desarrollarme dentro del enfoque. Ou seja, não existe um meio termo nesse aspecto. Ou eu acredito, sim, ou eu confio ou eu não confio. No hay como a medias tintas, ¿no? Como o confío o no confío. Eu acho que uma outra coisa importante para a gente poder falar um pouco das atitudes é tentar pensar um pouco, porque assim, eu tenho a impressão que a gente nasceu naturalmente em sintonia com as nossas experiências. Él tiene la impresión de que todos nacemos naturalmente en sintonía con nuestras experiencias. Só que por isso que um bebê, por exemplo, chora o tempo todo, porque ele está em sintonia com a experiência dele. Então, ele está com fome, ele sabe que ele está com fome. Ele está com sede, ele sabe. Ele está triste, ele sabe. Ele está feliz. Uma criança está em sintonia com as suas experiências. Sí, un bebé o cualquier nene chiquito no está en sintonía con sus experiencias, ¿no? Llora todo el tiempo porque sabe que tiene sed, porque sabe que tiene hambre. Agora, parece que a gente vai, na sociedade que a gente vive, a gente vai aprendendo a desconfiar das nossas próprias experiências. Pero a medida que nos vamos como involucrando cada vez en la sociedad, ¿no? Y vamos creciendo, parece que las personas vamos aprendiendo a desconfiar de nuestras propias experiencias. Por exemplo, se uma criança está correndo e ela cai no chão e se machuca, e ela começa a chorar, porque se machucou, ela está acessando a experiência, ela chorou. Aí, normalmente, vem um adulto de referência e fala assim para a criança, está chorando por quê? Isso não foi nada. Não é assim? Por ejemplo, cuando un nene chiquito se cae y se lastima, se pone a llorar porque se lastimó y está en contacto con su experiencia. Y puede venir un adulto, ¿no? O viene un adulto y le dice, ¿por qué está llorando si no pasó nada? Na visão infantil, a criança não vai pensar o que esse adulto sabe da minha vida para dizer que não está doendo se o corpo é meu. Ele vai pensar o contrário. Ele vai pensar, se esse adulto aqui, que é uma referência para mim, está dizendo que não foi nada, então eu não estou sentindo nada. Eu achava que eu sabia sentir dor, mas eu não estou sentindo. E aí a gente começa a aprender a desvalorizar a nossa própria experiência. Ese nene, en esa situación, no sabe, ¿no? distinguir o decirle qué sabe este adulto que me está diciendo esto de mi propia experiencia,
sino que va a creer en lo que este adulto le está diciendo y entonces desvalorizar o ir aprendiendo a desvalorizar, ¿no?, la propia experiencia, porque el adulto no es como un referente en ese sentido. Uma criança do gênero masculino, ele está chateado, ficou triste por alguma coisa e começou a chorar porque está triste. Aqui no Brasil, certamente um adulto vai chegar e falar assim para a criança: você não é homem? Homem não chora. Nene, ¿no?, un varón, si está llorando, en Brasil probablemente un adulto le diría, ¿no?, los hombres no lloran. De novo, a criança vai entender. Se eu sou homem e essa pessoa de referência está dizendo que o homem não chora, eu estou chorando errado. Ahí este nene varón va a entender, si yo soy hombre y me están diciendo este adulto referente que los hombres no lloran, yo estoy llorando y está mal lo que estoy haciendo. Olha a gente aí desaprendendo a acessar, a confiar na nossa própria experiência. Y ahí son casos, ¿no?, de personas que van desaprendiendo a confiar en su propia experiencia. Porque se a gente parar para prestar atenção, talvez isso aconteça o tempo todo, não é? Porque si nos paramos quizás a prestar atención, podemos reconocer que pasa casi todo el tiempo. A gente aprende, a gente é desestimulado a prestar atenção na nossa experiência e, ao mesmo tempo, a gente aprende a desestimular o outro a valorizar a própria experiência. Aprendemos como a desestimularnos, ¿no?, a aprender y estar en contacto con nuestra propia experiencia y, al contrario, a validar lo que los otros opinan, ¿no?, lo que nosotros nos dicen de nuestra propia experiencia. Eu acho que a partir daí, a abordagem centrada na pessoa vem na contramão dessa visão e busca encontrar já que a gente confia no potencial do outro, a gente busca encontrar, através de algumas atitudes, um jeito de facilitar o outro a voltar a perceber as suas próprias experiências. Y en este sentido el enfoque va como en contramano de esta visión, ¿no? Y que, por el contrario, lo que busca es que cada persona pueda volver a conectar y a valorizar sus propias experiencias. E, a partir disso, então, a abordagem tem três atitudes que a gente entende serem atitudes facilitadoras. Y a partir de eso hay 3 actitudes, ¿no?, que se entienden que son facilitadoras de este proceso. Na minha opinião, elas funcionam melhor quanto mais elas funcionarem ao mesmo tempo. En su opinión, ellas funcionan, las actitudes mejor cuando funcionan al mismo tiempo. Mas eu vou falar separadamente, porque eu não consigo falar delas todas juntas, né? Pero voy a hablarlas por separado porque no puedo hablar de ellas todas juntas. Também eu não vou falar por uma ordem de importância ou por uma ordem de chegada. Eu vou falar do jeito que eu me sinto mais confortável falando. Tampoco las va a nombrar por orden de importancia, sino por la manera en que él se siente más cómodo de comentarlas. Então eu vou começar falando a respeito de compreensão empática. Comprensión empática. Que, a meu ver, é uma capacidade imprescindível do facilitador em tentar se aproximar, tentar compreender a pessoa, buscando se aproximar ao máximo do olhar da pessoa, lembrando que não é a pessoa. Es una capacidad imprescindible del facilitador que implica lograr comprender lo máximo posible la experiencia del otro, su propia mirada sobre esa experiencia, sin olvidarse que no es el otro. Por que é bom eu não lembrar? Por que é bom eu lembrar que eu não sou o outro? Porque es importante no recordar que no somos el otro. Porque eu não sou o outro. Porque no soy el otro. E se a gente esquecer disso, na minha opinião, vira um perigo, vira a possibilidade de uma manipulação bem intencionada.
Y si nos olvidamos eso, corremos el peligro de caer en una manipulación, ¿no? Malintencionada. Porque uma distorção que se tem de compreensão empática é a pessoa falar, se colocar no lugar do outro. Una manera de interpretar mal la comprensión empática es la de colocarnos en el lugar del otro. Porque se eu acho que eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, eu tendo a achar que eu sei como o outro está se sentindo. Porque se eu acho que eu... Ah, desculpa, esqueci. No, pero porque si yo creo que me puedo colocar en el lugar del otro, estoy creyendo que puedo entender lo que al otro le está pasando, ¿no? Como comprender en la totalidad lo que el otro está pasando. E aí a tendência é que eu busque ajudar o outro a encontrar alternativas que tenham a ver com a minha experiência e não com a experiência do outro. Y ahí puede ser que busque alternativas de ayudar al otro, pero desde mi experiencia y no desde la real del otro, ¿no? Aqui no Brasil, o pessoal diz assim, empatia é calçar o sapato do outro. En Brasil se dice que empatía es como calzarse el zapato del otro. Que, na minha opinião, é uma outra pegadinha, uma trampa que fala? Uh-huh. Uh-huh. Es una trampa para él eso. Uh-huh. Sim, calçar o sapato do outro. Porque se eu calçar o sapato do outro, eu não vou sentir o pé do outro, eu vou sentir o meu pé, não é assim? Porque si yo me pongo el zapato del otro, no voy a sentir el pie del otro, voy a sentir mi pie. E se eu achar que eu sei o que ele está sentindo porque eu calcei o sapato dele, dali a pouco eu vou começar a tentar encontrar alternativas para o outro com referência no meu pé e não no pé do outro. Y si ahí creo que estoy entendiendo, ¿no? En esto de ponerme en el lugar del otro, el zapato del otro, qué es lo que le está sucediendo, voy a buscar alternativas, pero que tienen que ver con mi pie, no con el del pie del otro. Então, dos desafios para quem se identifica com a abordagem centrada na pessoa, talvez seja o de tentar se aproximar do olhar do outro, lembrando que não é o outro, porque realmente eu não sou o outro. Entonces, uno de los desafíos para quienes tienen ganas de trabajar desde este enfoque es recordar o intentar, ¿no?, aproximarse a la experiencia del otro lo máximo posible sin olvidarse de que no somos el otro. Talvez uma outra característica da compreensão, para quem busca facilitar condições de ajuda para o outro através da abordagem centrada na pessoa, seja o de ter a coragem de se livrar dos seus próprios valores. Y algo que también es un desafío para quienes quieren plantear relaciones de ayuda desde este enfoque es poder como librarse de los propios valores. Porque se eu carregar os meus valores numa relação de ajuda, bem intencionadamente, eu posso agir de uma maneira bem intencionada, manipular o outro de uma forma bem intencionada, é melhor falar assim. Porque si yo voy cargado con mis valores, ¿no?, a la relación de ayuda, puede ser que manipule al otro de una manera bien intencionada. E o problema da manipulação bem intencionada é que o outro tende a cair. Y el problema de esa manipulación bien intencionada es que el otro va a tender a caer en ella. Uma manipulação mal intencionada, ninguém cai. En una manipulación mal intencionada no cae nadie. Mas as bem intencionadas são perigosas, não é? Pero las buenas intencionadas son peligrosas, ¿no? Tipo, o Marcos é psicólogo, ele sabe o que... Se ele me diz, é porque ele sabe o que está dizendo. Olha eu aqui manipulando o outro bem intencionadamente. Claro, el otro puede pensar, Marcos es psicólogo, él sabe lo que está haciendo, quien conoce, ¿no? Entonces puede caer en una manipulación bien intencionada. Então, talvez dos nossos desafios seja esse, o de abrir mão dos nossos valores e ter a coragem de mergulhar
mergulhar de corpo e alma naquilo que a outra pessoa nos apresenta. Uno de los desafíos entonces es como abrir mano, ¿no? Despojarse de los propios valores y tener el coraje, ¿no? Suficiente para poder meterse en lo que el otro está experimentando, en los valores del otro, ¿no? E me dá a impressão que quanto mais compreendido o outro se sente, mais ele tende a querer ser ele mesmo nessa relação. Y tiene la impresión de que cuando el otro más comprendido se siente, más intenciones de ser él mismo en esa relación va a tener. E quanto mais ele for ele mesmo, já que ele busca o melhor para si, mais ele pode ampliar o seu campo de experiência de uma forma onde ele possa se perceber de um jeito diferente daquele que ele está se acostumado a se perceber. Y que cuanto más él pueda ser él mismo, va a poder abrir su campo de experiencia, ¿no? Poder conectarse con su campo de experiencia y buscar para sí lo mejor, ¿no? En esta tendencia actualizante que hablábamos, lo mejor para sí mismo. O melhor dentro de um outro contexto, de um novo repertório. Lo mejor en otro contexto, no en un nuevo repertorio. Para a abordagem centrada na pessoa, na minha opinião, eu ter uma compreensão empática é algo facilitador, mas não é o suficiente. En su opinión, en el enfoque centrado en la persona, la comprensión empática es facilitadora, pero no es suficiente. E a partir daí, a abordagem tem um novo conceito, uma nova atitude facilitadora, chamada de congruência ou de autenticidade, é a mesma coisa. Y a partir de ahí surge una nueva actitud que es la congruencia o autenticidad. Que, na minha opinião, significa uma capacidade imprescindível do facilitador em poder expressar tudo aquilo que ele sente quando ele ouve, quando ele busca ter uma compreensão empática com a outra pessoa. Y que, en su opinión, pode falar de novo? Posso. Em minha opinião, a congruência é uma capacidade imprescindível. Es una capacidad imprescindible do facilitador. Del facilitador. Em expressar os seus próprios sentimentos quando ele se disponibiliza a tentar enxergar o outro se aproximando do olhar do outro. Es entonces una capacidad imprescindible del facilitador de expresar sus propios sentimientos cuando facilita la búsqueda del otro, ¿no? de sus mejores, ¿no? posibles o sus mejores salidas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que talvez ajude. Vou dar um exemplo que talvez ajude. Ó, nesse momento aqui, eu estou no meu consultório. Né? Eu estou nesse espaço aqui desde 2004, então faz 18 anos que eu estou aqui. Ele está em seu consultório e está desde 2004, assim que há 18 anos que está aí. Esse consultório, ele tem mais ou menos uns 30 metros quadrados. Tem mais ou menos 30 metros quadrados. Eu estou aqui todos os dias, mais ou menos 8 horas por dia. Todos os dias, mais ou menos 8 horas por dia. Ou seja, eu conheço muito bem o meu consultório. Ele é pequeno e eu estou aqui todos os dias. Lo conoce muy bien porque es pequeño y está todos los días. Mas vamos supor que alguém chegue de fora aqui para conhecer o consultório. Imaginemos que alguien llega de fuera a conocer su consultorio. Embora eu conheça aqui infinitamente melhor do que ela, porque eu conheço há 20 anos quase e a pessoa acabou de chegar, eu tô tão acostumado com o ambiente que talvez o fato dela chegar de fora, talvez elas tenham algumas percepções que eu já esqueci, que eu já não tenho mais. Eu entendi tudo, mas aí ficou muito...
por más que él conozca, ¿no?, su espacio, porque su espacio lo conoce hace muchísimos años y está todo el tiempo ahí, puede ser que la persona que venga de fuera tenga percepciones diferentes, ¿no?, que quizás él hasta se había olvidado de este lugar que es suyo, ¿no?, que es propio. Porque eu estou acostumado e tem coisa que talvez eu já nem perceba. Porque está acostumbrado y quizás hay cosas que ya ni se da cuenta. Então, a pessoa de fora, ela é a super honesta que vai falar assim para mim: Marcos, eu não sei como você se sente aqui, mas para mim esse ambiente está escuro. Y esta persona de afuera le puede decir, ¿no? Marcos, no sé cómo te sentís vos acá, pero para mí este ambiente está oscuro. O fato da pessoa falar como ela se sente aqui, naturalmente vai me ajudar a olhar para a luz. Y en esta honestidad de la persona de decirle cómo se siente ahí, a él le va a dar la posibilidad de prender la luz. Para que eu chegue às minhas próprias conclusões, eu posso chegar à conclusão de que o ambiente está maravilhoso e que está ótimo para mim. Eu posso olhar e falar: nossa, eu nem lembrava mais como era a luz daqui, porque eu estou acostumado. Realmente, para mim, está mesmo escuro também. Él, por ahí, de tan acostumbrado que está, puede decir, no, para mí está bien, pero esta posibilidad que le da el otro, ¿no?, de poder prender la luz y decir, me había olvidado, ¿no?, qué lindo también quedaba, o qué bien le quedaba esta luz, o cómo era la luz. Ou seja, o facilitador falando de si, naturalmente ele pode facilitar condições para que o outro se perceba. Entonces, el facilitador, ¿no?, hablando de sí mismo, puede ayudar a que el otro se perciba, ¿no?, de otra manera. Falando de si na relação. Hablando de sí en la relación, de sí mismo en la relación. Então, congruência é uma capacidade de buscar expressar para o outro quando eu me sinto, como eu me sinto quando eu estou ouvindo a outra pessoa. Entonces, não falando... desculpa. Entonces, congruencia es esta capacidad, ¿no?, de poder decirle al otro cómo me siento en esa relación, ¿no? Não falando dele, mas falando de mim, dos meus sentimentos nessa relação. No es hablando de él, sino hablando de mí, de mis propios sentimientos en esa relación con el otro. Existe um vídeo disponível no YouTube do Rogers. Hay un video disponible de Rogers en YouTube. Que ele conta como foi que ele percebeu a importância da congruência. E eu vou contar aqui para vocês, né? Que Rogers cuenta, ¿no?, como para él fue importante esta actitud de la congruencia. Ele conta que ele estava atendendo uma vez um homem. Cuenta que estaba atendiendo un hombre. E que ele falou: eu queria prestar atenção no homem, eu estava interessado em ouvir aquele homem, mas eu não sei o que estava acontecendo comigo, que eu estava me sentindo entediado. Entediado? Alguma outra? Meio cansado, meio sem não estava conseguindo ouvir a pessoa. Estaba entonces en un encuentro con un hombre y él tenía interés de poder escuchar y lo que el hombre le estaba contando, pero no sabe qué le pasaba, pero que no se podía como concentrar porque estaba como cansado. Isso, não estava concentrado, não estava conseguindo se concentrar, isso. E ele não sabia o que fazer com isso, né? Porque ele não sabia como agir nessa história. No sabía qué hacer con eso, cómo accionar, cómo reaccionar. Até que ele conta assim, que meio que foi sem querer, escapou. Entende o que é escapou, Muriel? Meio que sí, se le escapó, fue sin querer. Aí ele decidiu falar a verdade para a pessoa. Y decidió decirle la verdad a esta persona. Eu quero me desculpar, eu estou envergonhado do que eu vou te dizer. Eu quero te ouvir, eu estou me esforçando para prestar atenção em você, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu não estou conseguindo prestar atenção. Entonces dijo, te voy a decir la verdad, me da vergüenza decírtelo, yo estoy haciendo un esfuerzo, ¿no?, para poder prestarte atención, no sé qué está pasando conmigo, pero no estoy pudiendo. Ele ainda diz assim, que ele falou
e já meio que se arrependeu de ter falado, né? No, Por él dice que mientras hablaba como que al mismo tiempo se arrepentía de decírselo a este hombre. Aí ele disse que o homem não gostou. E ele começou a discutir um pouco com o Rogers. Él dice que al hombre no le gustó y que de hecho empezaron como a discutir. E durante a discussão, o homem parou e falou assim para o Rogers: eu acabei de perceber uma coisa aqui. Y ahí en la discusión el hombre le dijo, acabo de percibir algo. Eu acho que as pessoas se sentem assim quando falam comigo. Yo creo que las personas se sienten así cuando hablan conmigo. Ele fala, e eu acho que eu entendi o porquê. Y creo que entendí el porqué. Eu acho que eu falo assim porque eu nunca tive porque eu nunca acreditei que realmente eu pudesse ser ouvido. Y creo que es porque nunca creí que yo podría ser escuchado. Como hablo así porque creo que nunca podría ser escuchado. E aí o Rogers fala, eu não falei isso para ajudar a pessoa. Eu falei isso porque eu quis ser honesto com a pessoa e contar que eu não estava realmente ouvindo. Mas ele fala, mas de quebra ajudou a pessoa. Claro, no fue la intención primera de Rogers ayudar a esta persona, sino que quiso ser honesto con lo que le estaba pasando y fue, sin querer, ¿no? Como ayuda para él. E aí, nesse dia, ele percebeu que valia a pena ele ter a coragem de expressar os seus sentimentos quando ele ouvia alguém. Y ahí se dio cuenta que valía la pena tener el coraje para poder expresar los sentimientos propios a quien facilita. Não como uma verdade do outro. No como verdad del otro. Mas como um sentimento seu. Como un sentimiento propio. Vê, ele não disse para a pessoa, você é monótono, você é chato. Claro, no le dijo, vos sos monótono, vos sos aburrido. Porque o outro não era. O outro estava sendo ele mesmo. O Rogers falou do seu sentimento ouvindo a pessoa. Porque essa era a verdade. El otro no tenía nada que ver. Rogers está hablando de sus propios sentimientos en esa relación. Sim. Aí uma grande questão da congruência é que o Rogers diz isso, né, nesse mesmo texto. Ele fala que eu nunca sei aonde isso vai dar. Eu perco o controle da relação. Una cuestión importante de la congruencia, dice Rogers, es que pierde el control, no sabe a dónde va a disparar, ¿no? Su propia congruencia, su autenticidad, como que pierde el control de la dirección. Uhum. Ou seja, se eu quero ter o controle, não dá para eu ser congruente. Es decir, si quiero tener el control de la relación, no va a dar para ser congruente. É melhor, eu não sei como fala aí, mas é melhor, se eu quero ter o controle, é melhor eu ter cara de paisagem, né? Ficar Que si quiero tener control, no es mejor tener cara como nosotros decimos de póker, como ¿no? Él dice de paisaje. Em compensação, o Rogers fala, quando eu me arrisco a ser congruente, a relação sempre avança um nível, ela sempre vai para um novo degrau. Por el contrario, lo que dice Rogers es que cada vez que se arriesga a ser congruente, la relación sube un escalón, ¿no? Como que sube otro nivel. Por exemplo, o Rogers fala, eu nunca mais perdi a concentração atendendo essa pessoa depois que a gente teve essa conversa. As coisas mudaram para mim. De hecho, dice que después de esa situación, nunca más se perdió la concentración en atender a esa persona, ¿no? As coisas ficaram diferentes para ele, não é? Só que aí, se a gente pensar, então é importante eu falar o que eu penso numa relação de ajuda, se eu não parar para prestar atenção, eu vou falar o tempo todo, porque eu sinto o tempo todo, não é assim? Pode falar de novo?
Posso. Em compensação, se a gente olhar literalmente, de que, então a congruência é eu expressar os meus sentimentos, eu não vou parar de falar o tempo todo num atendimento, porque eu sinto o tempo todo. Claro, si nos quedamos con esta literalidad de que la congruencia es expresar lo que sentimos al otro, es como voy a hablar todo el tiempo porque siento todo el tiempo, ¿no? O outro vai dizer assim, sei lá, hoje eu estou chateado. Eu falo, você falou que você está chateado, eu senti não sei o quê. Aí o outro fala, não, mas eu queria falar uma coisa. Mas você acabou de falar isso, eu quero te falar o que eu estou... E eu falo, deixa eu falar, pô. Aí eu falo, você quer falar? Então, mas eu já senti isso também. Eu não vou parar de falar 1 minuto. Okay, es como que después de cada palabra que dice el consultante, si yo voy respondiendo lo que voy sintiendo, el otro va a decir, pero déjame hablar, por favor, ¿no? Como que no es tu consulta. No podemos estar todo el tiempo respondiendo sobre lo que sentimos. E aí, quem traz uma reflexão a respeito disso é o próprio Carl Rogers. ¿Y cuál es la reflexión, ¿no? de Rogers sobre esto mismo? Porque vamos pensar, a abordagem centrada na pessoa, ela crê que a sua potência está no poder da relação. É a relação que é facilitadora. El enfoque centrado en la persona cree que la potencia, ¿no? La fuerza que tiene está en la relación. Essa é a força da ajuda, é o poder da relação. La fuerza de la ayuda es el poder de la relación. E aí, como que o Rogers, então, traz a reflexão da questão da congruência? ¿Y cómo es la reflexión sobre la congruencia? Ele diz assim, quando eu tenho um sentimento persistente... Cuando tengo un sentimiento persistente, eu decido expressar isso para a pessoa. yo decido expresarle eso a la persona. Quando eu tenho um sentimento ocasional... Cuando tengo un sentimiento ocasional, eu não expresso. No lo expreso. O Rogers não explica o porquê, mas eu acho que eu entendo o motivo disso. Rogers no explica el porqué, pero él cree entender el motivo de eso. Eu acho que entendo. Porque vamos lá, né? Se eu acabei de dizer que o poder está na relação... Si acabo de decir que el poder está en la relación... E se alguém fala alguma coisa e eu tenho um sentimento persistente aqui dentro de mim, e eu ficar aqui pensando a respeito, eu deixei o outro falando sozinho, não deixei? Y si alguien dice algo y yo tengo un sentimiento persistente que me hace pensar en él todo el tiempo, ¿no dejé al otro hablando solo? Porque enquanto o outro está falando, eu estou pensando. Porque cuando el otro está hablando, yo estoy pensando en eso que estoy sintiendo. Eu até estou com cara de quem estou ouvindo, mas, na verdade, eu já não estou mais presente, ele está sozinho. Yo hasta estoy con cara de que lo estoy escuchando, ¿no? Pero en realidad no estoy presente, lo dejé solo. Como eu quero estar com o outro de verdade, uma boa forma de eu voltar para a relação é me esvaziando desse sentimento persistente e compartilhando para o outro como é que eu estou me sentindo ouvindo aquela pessoa. Y como yo quiero estar presente en esa relación, lo importante es poder vaciarme de ese sentimiento y compartírselo a la persona para poder volver, ¿no? a hacerme presente. Você falou isso e está me martelando aqui alguma coisa e eu quero te dizer isso, aquilo outro. Dijiste algo y hay algo que me queda martillando, ¿no? Y te quiero decir esto. Me esvaziei e estou pronto para voltar a te ouvir. É isso que acontece. Me vacié, ¿no? Y estoy ya listo de nuevo para poderte escuchar. Por que o Rogers diz sentimento ocasional eu não compartilho? Porque dice sentimiento ocasional, no compartirlo. Não compartilha, sim. Ese no compartirlo. Porque um sentimento ocasional, ele vem, mas ele foi. El sentimiento ocasional viene, pero se va. E se eu sair correndo atrás do sentimento ocasional, eu deixei o outro falando sozinho também. Y si salgo corriendo atrás del sentimiento ocasional, también dejo al otro solo.
né? Meio assim, nossa, eu tinha algo tão bonito que eu podia ter dito para ele, mas eu já não lembro mais. Deixa, o que era mesmo? Larguei o outro falando sozinho. Claro, ¿no? Si digo, ay, tenía algo tan lindo para devolverle, ¿qué era? Y me quedo pensando en el pensamiento, yo también dejo al otro hablando solo. Como eu não quero que o outro fale sozinho, eu quero estar presente na relação e Como veja no assim... Sim, sim. Ay, disculpa. Como no quiero dejar al otro hablando solo y quiero estar presente en la relación. Veja a simplicidade, né? Se eu tenho um sentimento que persiste em mim, eu me esvazio para estar com a pessoa. Se eu tenho um sentimento que veio, mas foi, eu aceito que ele foi porque eu quero estar com a pessoa. Claro, si el objetivo es querer estar presente en la relación y hay un sentimiento que es persistente, me vacío de ese sentimiento, pudiendo expresárselo al otro, y si es ocasional, para volver a estar presente, ¿no? en la relación, y si es ocasional, lo dejo ir para poder seguir, ¿no? escuchando al otro. E talvez o nosso desafio seja ter a coragem de falar o que realmente acontece dentro da gente quando a gente ouve essa pessoa. Y quizás el desafío sea tener el coraje, ¿no? suficiente para poder contarle al otro lo que sentimos nosotros en esa relación con esa persona. Senão a gente volta para a cara de paisagem e volta para aquelas palavras técnicas, né? Que faz de conta que eu estou dizendo alguma coisa, mas só para preencher o tempo. Y si no, caeríamos, ¿no? en esta cara de póker, de que sí escucho, casi devolviendo palabras técnicas, ¿no? para ocupar el tiempo. Bom, a partir disso, então, existe uma outra atitude facilitadora, que a gente entende ser facilitadora. Hay otra actitud a partir de eso, hay otra actitud facilitadora. Que tem o nome de aceitação ou consideração incondicional positiva. Que se llama aceptación o consideración positiva incondicional. Que significa assim, então eu vou destrinchar, sabe o que é destrinchar, Muriel? Tipo... eu vou esmiuçar, sei lá. Sí, sí, bueno, lo va a desglosar. Então, aceitação incondicional é a capacidade de aceitar o outro independente do que ele seja, do que ele faça ou do que ele pense. Isso é aceitação incondicional. La aceptación incondicional, entonces, es la capacidad de aceptar al otro independientemente de lo que sea, piense. Sim. Agora, vamos lembrar que não é aceitação incondicional, é aceitação incondicional positiva. Pero no nos olvidemos que es aceptación positiva incondicional. Aonde entra o positiva na história? Então, eu vou incluir agora. Né? Ahora va a incluir la parte positiva. A capacidade de tentar aceitar o outro, independente do que ele seja, pense ou faça, porque eu creio no potencial dessa pessoa. Entonces, E acreditar que o outro tenha potencial, naturalmente, é algo positivo. Eu sei que ele busca o melhor para si. Entonces es esta capacidad, ¿no? de aceptar al otro independientemente de lo que sea, piense o haga, creyendo en su potencial, ¿no? de que busca lo mejor para sí. Ahí esa es la parte positiva. E talvez um outro desafio para a gente na abordagem seja o de aceitar incondicionalmente o outro quando a gente pensa diferente do outro. Y quizás ahí un desafío sea poder aceptar al otro incondicionalmente cuando pensamos diferente al otro. Quando a gente pensa parecido com o outro, é muito fácil aceitar, né? Cuando pensamos parecido al otro es fácil aceptar. Talvez um outro desafio em aceitar o outro incondicionalmente seja naquelas situações onde o mundo não aceita aquela pessoa. Quizás el desafío de aceptar al otro incondicionalmente sean aquellas cuestiones en el que el mundo no acepta a esa persona que tenemos enfrente. Confiar no potencial das pessoas, nas atitudes que a pessoa tem e que o mundo acha e que a sociedade acha uma boa atitude, é fácil confiar nesse potencial.
Claro, confiar en el potencial de otro cuando el mundo está de acuerdo, ¿no? Y también creen esas aptitudes, es fácil aceptar incondicionalmente. O meu desafio é confiar no potencial do outro naquelas situações onde ninguém mais confia. Mi desafío es confiar en el potencial del otro cuando nadie más confía en esas cuestiones o aptitudes. Veja, eu não estou diminuindo sofrimento. Sofrimento é sofrimento. No estoy Mas com... No, que no está disminuyendo a gente el está se sufrimiento. acertando aqui, Muriel. Tá indo Não, bem, sim, tudo bem. Desculpa. Não. Fala, pode falar. Sí, que no está como disminuyendo, ¿cómo es que se dice? Me sale ninguneando el sufrimiento, desvalorizando el sufrimiento. Mas confiar no potencial de alguém que diz: eu vou numa festa no domingo e eu estou sofrendo porque eu não sei se eu vou colocar o tênis da Adidas ou o tênis da Nike. Confiar nesse potencial é fácil, não é assim? Si alguien va a una fiesta el domingo y tiene su sufrimiento es, no sé si ponerme zapatillas Adidas o zapatillas Nike, es fácil como aceptar eso. Agora, eu quero ter a capacidade de confiar na pessoa que me diz assim: eu não sei se eu só me mato ou se antes de me matar eu mato a minha família inteira. Ahora, el desafío está en confiar en el potencial del otro, ¿no? Cuando dice, no sé si primero me mato o mato a mi familia antes que a mí. É nesse tipo de postura que eu quero ter o desafio de também aceitar e confiar no potencial da pessoa. Não para que ele viva vou voltar lá para o Rogers na entrevista na revista. Va a volver a hablar sobre la entrevista de Rogers. Não é para que ele, não é porque eu creio que ele vai ser um melhor suicida ou vai ser um melhor matador, mas é porque eu creio que se essa pessoa se sentir digna de confiança e verdadeiramente ouvida, ela ganha a chance de repensar a respeito dela mesma. Claro, su desafío en confiar en esta persona que piensa en matarse o matar primero a su familia no tiene que ver con creer en que va a ser el mejor suicida o el mejor matador, ¿no? de su familia, sino en pensar que en esa relación, si se siente escuchado y confía en sus propias capacidades, pueda repensar esa idea. Então, eu vou dizer a mesma coisa do Rogers lá. Então, se um suicida fizer terapia com você, ele vai ser um suicida bem resolvido? Claro, ¿no? La pregunta sería, en vez del ladrón, si un suicida llega a la terapia, ¿no? y te escucha, va a ser un buen suicida, o el mejor suicida. E aí eu vou dizer, é possível, mas é improvável que bem resolvido ele escolha a saída do suicídio. Claro. Puede ser posible, pero es improbable, ¿no? de que sea realmente un buen suicida, ¿no? Como esta capacidad o esta oportunidad de poder repensar lo que decía antes. Então, eu entendo, e da minha parte, para finalizar, para a gente poder conversar um pouco, eu entendo que se uma pessoa, que se eu creio, assim, vou falar diferente, nem precisa traduzir essa parte, Muriel, eu vou dizer assim, Tá. Eu entendo que se eu tiver a capacidade de ouvir uma pessoa de uma forma que talvez ela nunca tenha sido ouvida, de compreender a pessoa de uma forma que talvez ela nunca tenha se sentido compreendida, de ter uma relação verdadeira com a pessoa, de uma forma que talvez ela nunca tenha experimentado uma, e aceitando essa pessoa do jeito que ela é, eu entendi que, já que ela quer o melhor para si, talvez este ambiente vire um solo fértil para que ela possa repensar a respeito dela mesma e da forma como ela se apresenta no mundo. Entonces, para concluir, y ahora va a dar lugar a que le puedan hacer preguntas y a conversar, es que si él puede lograr que la persona se sienta escuchada como quizás nunca se sintió escuchada, que pueda tener una relación verdadera, ¿no? como quizás nunca la había tenido antes, y pueda generar este ambiente, ¿no? como un suelo fértil para que la persona pueda repensarse y lograr realmente lo mejor de sí misma. E nesse aspecto eu não tenho medo nenhum do resultado disso.
y en ese sentido no tiene ningún tipo de miedo, ¿no? del resultado que eso pueda llegar a generar. Porque eu confio no potencial das pessoas. Porque confío en el potencial de las personas. É isso. Eu acho que tem muito que a gente poderia conversar, porque o que eu disse no começo dá para falar em 10 minutos, eu falei em 1h30, né? Mas dá para a gente discutir isso a vida inteira e mesmo assim continuar discutindo, porque é uma discussão que não tem fim. Como dijo al principio, no es algo que puede hablarse en 10 minutos, bueno, él le llevó 1h30, pero es algo que se puede discutir y profundizar como toda la vida, ¿no? Como que no tiene fin. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, Marcos, nos paseaste por toda la teoría de la personalidad, un placer. Mutu, traductora excelente, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer escucharlo. Volver allá a donde estaba estudiando, ¿no? Qué lindo repasar toda la profesión otra vez. Muchas gracias. Bueno, como dijo Muriel, Marcos, si pueden habilitarse los micrófonos ordenadamente y hacer las preguntas. Sergio, ¿me equivoqué o estabas vos abriéndote el micrófono? No, te equivocaste y no te equivocaste. Yo siempre abro el micrófono y me gustaría decir lo siguiente. Trataba de recordar si alguna vez escuché una explicación tan clara, tan sencilla y al mismo tiempo complicada, o al revés, de algo tan complicado hecho tan sencillo como esta vez. Eso es mi primer confesión. La segunda es que... Perdón, Sergio, ¿você, Marcos, consegue entender? Está conseguindo? Eu acho que eu entendi, mas se quiser confirmar se eu entendi mesmo. Ele está falando que tenta lembrar se alguma vez ele escutou uma explicação assim tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, né? Mas com uns exemplos assim como muito rica, isso. Muito obrigado, Sérgio. No, Marcos, obrigado a ti. Y otra cosa que para mí es completamente nueva es tu forma de encarar estas aptitudes terapéuticas basándote en la tendencia actualizante. Você me ajuda, Muriel? Sim, desculpa. Ele gosta muito como você trabalha desde a abordagem e como você consegue incorporar as atitudes, mas também a tendência atualizante no seu processo, na sua profissão. Muito obrigado, muito obrigado. O seu jeito de ser, né, na profissão. Muito obrigado, viu? Muchas gracias. Yo no quiero exagerar. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, dejo lugar. Si no, pues sigo. Si no, sigo. Ele tem ainda mais coisas para falar, mas está deixando lugar para os outros. Sí. ¿Alguien está levantando la mano? Redmi Note. Redmi Note, sí, no podía ver. Gracias, Mutu. Sí, habilitate el micrófono, Redmi. Sí. Bienvenido. O bienvenida. Perdón, no sé por qué siempre no me... Grace, ¿cómo estás, Grace? No, porque no veo que lo cambia el nombre. Bueno, muy buenas noches, estoy maravillada con todo esto. Una pregunta que me gustaría hacerle es, porque es algo que acá, sobre todo, no sé si en Brasil le pasa, pero como que las personas confunden si somos psicólogos, ¿no? O sea, con el counseling. Si él tiene que explicar cuál es la diferencia cuando un consultante va y le dice, vine acá con el psicólogo, ¿cómo él explica? Me gustaría saber, porque es tan claro y tiene una manera tan linda de decir las cosas que me gustaría ver cómo él responde ante eso, ¿no? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, creo que sí.
Me la están poniendo todos difíciles. Sí, con tus palabras, Muriel, con tus palabras, puede por ser, favor. Sí, não, o que ela está também muito assim agradecida da sua conversa, mas ela está falando que, no seu caso, no Brasil, aqui na Argentina, temos uma diferença entre os psicólogos e os counselors, e ela está querendo saber como é que é no Brasil, se você tem que explicar que você é psicólogo, que trabalha desde a abordagem, se as pessoas já conhecem, como é que é isso. Que você tem assim uma forma muito simples de falar, então, como é para você? Aqui no Brasil não existe a profissão de coaching, né? Então a pessoa já vem sabendo que eu sou psicólogo. Claro, allá no existe la profesión de counseling, de counselor, entonces ya sabe las personas que es psicólogo. Agora, o que eu faço num primeiro encontro, como eu acho que eu faço em tudo, é deixar claro para a pessoa de que ela pode escolher como ela quer ter esse primeiro contato comigo. Então, tem gente que vem aqui querendo saber um pouquinho de mim, do que é psicoterapia, porque às vezes nunca fez psicoterapia. E quando a pessoa, ou às vezes a pessoa quer saber da minha abordagem, porque conhece, quer saber qual é a minha abordagem. E quando a pessoa vem com essa, querendo saber, eu não tenho problema nenhum de falar. Mas muitas vezes a pessoa não quer nem saber de nada, simplesmente ela quer sentar e poder falar a respeito dela. E sobre esse aspecto, quando a pessoa vem com essa vontade, eu gosto de poder ouvi-la também. E pronto. Claro, bueno, esto que decías, ¿no? De que el counseling no existe allá como profesión, que las personas ya saben que es psicólogo, pero que igualmente le gusta en este encuentro dar la libertad para que la persona le haga las preguntas que quiera, sean del enfoque, si nunca hicieron psicoterapia antes, ¿no? Si quieren saber algo de él, quizás porque conocen el enfoque, preguntarle algo, pero en realidad como que ahí se habilita a lo que esté necesitando o queriendo saber el otro. Porque eu quero principalmente ter a capacidade, e eu nem sei se eu tenho sempre, de estar disponível para o outro, né? Porque lo que quiere siempre, o bueno, espera poder hacerlo siempre, es estar disponible, ¿no? Plenamente para el otro. Muito obrigado. Imagina, de nada. Ahora sí, Sergio, estás vos. Sí, Marcos, me interesaría mucho saber cuál es tu mirada con respecto a la no directividad. Mulher, deu uma cortadinha, mas acho que deu para mim também, né? Ele quer saber o que você acha da não, eu acho que é a mesma coisa, né? Não diretividade do Rogers. Sim, eu acho uma ótima pergunta e eu gosto muito de falar a respeito disso. Eu vou para eu poder falar a respeito disso, eu vou contar uma história de um mexicano que tem um texto chamado La Trampa dos Rogerianos. Para hablar de la no directividad, va a citar a este mexicano que tiene un texto que se llama La Trampa de los Rogerianos. Para mim está engraçado aqui, porque toda vez que eu falo aqui do Brasil, toda vez que eu falo para brasileiros, eu falo o texto, La Trampa dos Rogerianos, e eu preciso explicar o que significa trampa. E aqui eu não preciso explicar, todo mundo já sabe. Eu que não sei. Claro, como está en español, para los brasileños tiene que explicar qué es trampa, ¿no? Y acá no hace falta porque todos entendemos. Tem um mexicano chamado Juan Lafarga. Juan Lafarga. Ele era uma pessoa próxima ao Rogers, e nesse texto ele conta que ele fala: poucas vezes eu via o Rogers bravo. Pocas veces, él cuenta, ¿no? El texto, pocas veces lo vi a Rogers enojado. Mas todas as vezes que ele viu o Carl Rogers bravo é quando alguém se dizia ser rogeriano na frente dele. Y las pocas veces que lo vieron enojado a Rogers fue cuando alguien decía que era rogeriano enfrente de él. Porque o Rogers interrompia e dizia assim: olha,
você não é rogeriano. O único capaz de se dizer rogeriano aqui sou eu. Porque él interrumpía y le decía, vos no sos rogeriano, el único capaz que puede decir que soy rogeriano soy yo. Aí ele dizia assim, você até pode se identificar com as minhas ideias. Te podés hasta identificar con mis ideas. Mas o único que faz do meu jeito sou eu mesmo. Pero el único que lo hace a mi manera soy yo mismo. No mesmo texto, o Juan Lafarga conta assim, que o Rogers dizia, tudo o que eu falei na vida teve o frescor das hipóteses. Habla en el mismo texto, ¿no? Que dice Rogers, todo lo que hablé en la vida tiene como la... Ay, es que sea palabra. Frescor. Tiene la frescura, ¿no? De las hipótesis. Sim. Ele dizia que o Rogers tinha pavor do que ele disse virar uma psicanálise humanista. O que o Rogers falou está falado. Claro, lo que Rogers tenía miedo es que lo que él hablara, ¿no? Cayera como en un psicoanálisis humanista, ¿no? Que lo que él habló ya estaba hablado. Ele fala, sempre foi convite à reflexão. Fue como una invitación a la reflexión. A partir disso, outro medo que o Rogers tinha, tem texto, aqui em português, eu não sei, tem livro aqui no Brasil chamado Psicologia Humanista, entrevista com Maslow, Murphy e Rogers. Hay un libro que se llama Psicología Humanista, entrevista con Maslow, Murphy y Rogers. Que o Rogers fala a respeito da não diretividade, e eu concordo com ele, e já vou falar da minha opinião, mas vou a partir desse texto. Y ahí Rogers habla de la no directividad en ese texto. O Rogers fala assim, eu não sei se fui eu que criei a expressão não diretividade. No sé si fui yo. Mas se fui eu peço desculpas. No sé si fui yo quien creó el concepto, la noción de no directividad, pero si fui yo, pido disculpas. Porque quando eu usava a expressão não diretividade, cuando usaba la noción de no directividad, era para me contrapor às abordagens psicanalíticas e às abordagens comportamentais que diziam que o poder da relação estava na mão do psicoterapeuta. Porque cuando Rogers hablaba, ¿no? De no directividad, era para oponerse, ¿no? Contraponerse a las corrientes como psicoanalíticas y conductistas, donde creían que el poder estaba en las manos, ¿no? del terapeuta. E aí o Rogers dizia, não, o poder está na mão de quem busca ajuda. Quem dirige é ele, eu sou companheiro. Y ahí Rogers dice, no, el poder está en las manos de quien pide ayuda, y él es el que dirige, y yo soy compañero, acompaño, ¿no? Ese proceso. É nesse aspecto que eu usava a expressão não diretividade. Es en ese aspecto que él utilizaba la noción de no directividad. Aí o Rogers fala, né, que só que a expressão não diretividade foi ganhando uma distorção tão grande. Claro, lo que pasa es que la noción de no directividad se fue como distorsionando tanto. Que nesse mesmo texto ele diz assim, eu não sei quem fez mais mal para mim. Se foram os meus... Desculpa, não sei quem, para a próxima isso aí vai estar certo. Dice, como no sé quién, yo esqueci. Quem fez mais mal para mim? ¿Quién me hizo peor, ¿no? ¿Quién hizo más, sí, peor para mí? Se foram os meus inimigos. Claro, si fueron mis enemigos. Os meus amigos rogerianos, que em meu não diretivos, que em meu nome disseram coisas que eu nunca disse na vida. O mis amigos rogerianos que en mi nombre, no directivos, ¿no? Que en mi nombre dijeron cosas que yo no dije nunca en la vida. Nesse aspecto, tem uma brasileira que já morreu também, que estudou com o Rogers a vida inteira, morreu nos Estados Unidos, chamada Maria Bowen.
en ese aspecto hay una brasileña que se llama Maria Bowen, que también estudió en Estados Unidos con él. Foi uma das principais colaboradoras do Carl Rogers. Una de las principales colaboradoras de Carl Rogers. E eu acho que ela complementa essa questão porque ela diz assim, o não diretivo é um passivo, o não diretivo rogeriano é uma pessoa passiva que usa, em nome da não diretividade, usa esse argumento para demonstrar sua passividade. Esta brasileña complementa un poco esta noción, ¿no? Y dice que un rogeriano no directivo utiliza esta noción para reconocerse pasivo en realidad en el encuentro. E aí é a pessoa que fica ali na frente do outro, fazendo entendo. Claro, y es como la persona, ¿no?, que queda diciendo, ah, sí, te entiendo, ¿no? Como en esa pasividad. Então, né, respondendo ao Sérgio, não diretividade, naquele conceito original que o Rogers trouxe, de que é o outro quem conduz, e eu sou um parceiro, eu sou um companheiro de caminhada, nessa não diretividade eu compartilho, eu acredito. Agora, a não diretividade, como ficou sendo hoje em dia, essa para mim não existe, e eu concordo com a Maria Bowen, que é uma passividade fantasiada de no directividad. Claro, y en su opinión, ¿no?, después de contar un poco de qué se trata la no directividad, él está de acuerdo con esa noción que la utilizó primero Rogers, ¿no?, como contraposición a las otras corrientes, y que el poder lo tiene quien pide ayuda. Y no está de acuerdo con no directividad igual a pasividad, ¿no?, como un lugar de sí, ajá, ¿no?, sino que es el otro el que conduce y yo soy compañero de su proceso. En ese sentido ele está de acuerdo con la no directividad. E o próprio Rogers, em função disso, ele abandonou a expressão nos anos 50. Claro, y a raíz de eso, Rogers dejó de utilizar esa expresión en los años 50. Porque, para mim, a abordagem, sob aquele aspecto que o Rogers trouxe, eu concordo, é não diretivo, mas, ao mesmo tempo, a abordagem centrada na pessoa é direta. Se eu tenho algo para dizer, eu digo. Eu sou um ser ativo na relação e não um ser passivo. Eu faço parte da relação. Claro. Digamos, concuerda con esa no directividad, ¿no?, como en esto del poder de la relación, pero él dice que el abordaje es directo, que si yo tengo algo para decir, lo digo, mi participación es activa en ese vínculo. É isso. Fantástico, gracias, Marcos. Imagina. Muy obrigado. Muy interesante. Clase magistral del abordaje centrado en la persona, ¿eh? Un placer, un placer. Bueno, nos están quedando algunos minutos. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, aprovechen. Si no, lo vamos a liberar a Marc un rato antes. Una cosa más. Perdón. Aprovecha, Sergio, aprovecha que nadie te interrumpe hoy. Sí, es fantástico. ¿Sabes qué? Me impresionó muchísimo y afortunadamente tomé nota y lo voy a utilizar en mis clases y en mis conversas siempre. La claridad de los ejemplos. Eso de que el pie en el zapato del otro sigue siendo mi pie es una metáfora que yo no voy a olvidar nunca. Muchas gracias. Igualmente, tú comprendes, ¿sí? Sí, sí. Igualmente, la metáfora de mi consultorio, que conozco tan bien, y alguien entra y me hace ver algo diferente, es fantástico. Así que muchas gracias.
Fico feliz, Sérgio, que você tenha gostado. Fico feliz. Sí, la verdad que las metáforas estuvieron buenísimas y aportando un poco a lo que vos decías sobre la empatía, yo tengo acá un mate que me regalaron a mí, que es de Carl Rogers, que dice, ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Mutu, ¿le podés transmitir? ¿Me entendiste, sí. Marcos? Sim, entendi. Eu acho que esse é o desafio, né? Bueno. Tem uma brasileira chamada Raquel Rosenberg, que foi a criadora aqui no Brasil, né? Ela criou o serviço de plantão psicológico, que hoje em dia acho que tem em outros países, mas é uma criação brasileira de uma psicóloga aqui de São Paulo, da USP, a Raquel Rosenberg, que já morreu. E ela tem um texto em um livro que ela fala assim, que a compreensão empática, ela fala mais ou menos assim, né? Que a compreensão empática, se eu achar, ela fala da manipulação bem intencionada, se eu achar que sou capaz de entender o outro, me pondo na pele do outro, ela fala, na opinião dela, isso nem é ético, porque é uma maneira de manipular o outro bem intencionadamente. Eu sei o que você está sentindo, e aí eu tendo a manipular o outro a partir do meu sentimento, e não do próprio sentimento da pessoa. Bueno, y nombra a Raquel Rosenberg, que es una brasileña. O que é um plantão psicológico? Plantão psicológico aqui no Encontro ACP a gente faz plantão de rua, inclusive. Plantão psicológico existe aqui em muitas universidades, que são psicólogos que ficam disponíveis para as pessoas procurarem como um pronto-socorro médico. Entendí. Bueno, ella es la creadora de estos espacios, ¿no? Donde son grupos de psicólogos que prestan sus servicios como si fueran como primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como de pronto socorro. Y ella escribe sobre la comprensión empática y habla de que si yo me creo que puedo ponerme en la piel del otro, comprendiendo lo que el otro siente, o cómo es su experiencia, puedo caer en esta manipulación, ¿no? Bien intencionada y prestar como consejos o ayudas en relación a mis sentimientos en esa comprensión que creo que estoy haciendo, y en realidad estoy como poniéndome yo en la piel ¿no? Pero soy yo, esto es como lo del zapato, el pie en el zapato. E sobre esse aspecto ela diz, não é ético, é um texto a respeito de ética na abordagem centrada na pessoa. Claro, el texto es sobre la ética en el enfoque centrado en la persona, y ella dice que eso no es ético. No es ético creer que puedo ponerme en la piel del otro. Muchas gracias por seguir aclarando. Bueno, Sergio levantó la mano. Marcos, tú te quedas a dormir. Te quedas a dormir aquí. No, quisiera simplemente recuerdo que en la conversa que tuvo Alberto Segrera aquí en Collella, de alguna manera, irónicamente, él dijo que lo único directivo era la tendencia actualizante. Todo lo demás es algo que se agrega. Y me pareció muy cierto. Bueno, quería recordar eso nada más. Qué bom. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No quieren hacer más preguntas? Vamos a liberar a Marcos entonces. Son 9 menos 8 minutos, menos 7. Pasó, Marcos, pasó la hora, ¿no te diste cuenta?
Eu não Como você entendi. se sentiu? Não, ela está falando que passou a hora, né? Que... Passou. Entendi, eu tinha entendido que ela falou que passou da hora. Eu falei, ué, mas ainda falta... Não, que passou o tempo. Passou para mim também, foi muito rápido. Bueno, vamos si te parece, no sé, Marcos, si querés agregar algo más. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, da minha parte, eu só quero agradecer, né, a presença de todos, a presença de todas, agradecer ao convite, né, que foi uma delícia para mim estar aqui, foi muito gostoso. Eu também não vi o tempo passar e eu espero ter contribuído com vocês. Está muito agradecida. Oi? E estou à disposição, quando vocês quiserem que eu volte, eu voltarei com prazer, se um dia vocês quiserem. Bueno, está muy agradecido, que para él fue genial, la pasó súper bien, que espera haber contribuido en algo y que está a disposición para volver cuando quieran. Que se le pasó rápido el tiempo. Sí, Marcos, muy agradecido realmente también, y espero que esto sea el comienzo de una relación constructiva para todos nosotros y para ambas instituciones. En algún momento, en algún momento espero poder devolverte esta generosa conferencia, porque ya no fue una charla, fue una conferencia. Y Muriel, sos una divina, muchas gracias, y además demostraste un conocimiento del tema que junto a una traducción es muy difícil de poder tener esa congruencia. Así que muchas gracias, Muriel. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer enorme. Foi ótima, parabéns, Muriel. Foi muito... Para mim também, obrigada, Marcos. Está contratada, Muriel, está contratada. Ai, obrigada. Eu também queria agradecer a oportunidade, foi, como sempre, muito produtivo, muito, né, agregou muita coisa, né? Ouvir e participar de grupo assim tão rico. Muito obrigado. Gracias, Fernando. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por participar. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron aquí, que enriquecen estas reuniones y las convierten en algo afectuoso, cálido, abierto. Apreciamos mucho la presencia de todos ustedes. Gracias por estar. Bueno, gracias a todos. Sumo al agradecimiento a Sergio de parte de Colegia CAD, a Marcos, y quería no dejar de mencionar que Encontros tiene la misma filosofía que Colegia, ¿no? De que nadie se quede sin una especialización, sin un taller, que lo económico no sea un condicionante, y bueno, eso fue lo que a mí me motivó entre tanto a convocar a Marcos. Muriel, no sé si entiende, Marcos. Entendi, acho que eu entendi. Mas você quer confirmar se eu entendi mesmo, Muriel? Ela está falando que você também tem, na sua instituição, você tem também a mesma filosofia que a gente estava falando antes, sim, de dar oportunidades para todo mundo se conhecer a abordagem, no seu caso, e oferecer também conversas e tudo isso. Não sei se você quer escrever o nome do encontro no chat. Eu não sei nem escrever no chat aqui, eu acho. Eu escrevo se você quiser, então, para vocês. Eu posso passar o site dela, então, que eu acho que é mais fácil. Encontroacp. O site é encontroacp.com.br. Esse é o sitio web do seu instituto.
Cualquier información siempre lo solicitan por medio del WhatsApp o por ainfocolegia.com. E a Maria, ela tem o meu contato, ela tem o meu WhatsApp, né, Maria? Então, você está autorizada a passar meu WhatsApp caso alguém tenha interesse em falar comigo. Ok, muchas gracias. Escucharon todos. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, Marcos, otra vez. Realmente fue un placer de verdad escucharte. Y gracias a todos por haber participado. Otro viernes de Colegia. Nos vemos el viernes próximo, si Dios quiere. Gracias, Muriel, un sol, mi compañera, mi amiga, mi amor. Gracias. No, gracias a vos, Mari, a todos. Gracias, Marcos, Sergio, Colegia. Chao. A todos. Chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Un Muriel. increíble encuentro. Gracias. Gracias. ¿Esto queda grabado? Sí, vamos, sí. Julio, primera vez que estás. Sí, los gracias viernes. por participar. Sí, soy docente y los viernes se me complica porque termino re tarde, pero bueno, hoy estoy con carpeta médica, así que pude participar. Por eso quería preguntar si quedan grabadas, porque bueno, me estoy perdiendo todo, la verdad. Pero bueno. Sí, grabamos y las vamos a subir a YouTube. O sea, con un tiempo prudencial, pero lo subimos. Así que. Genial. Gracias. Muy amable. Gracias a vos. Buenas Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, gracias. Adiós. Gracias.